Olá, alunos das terceiras séries do CPMG Nivo das Neves. Hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa e vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Período composto. Então, retomando, o período composto é aquele período formado por mais de uma oração. Ele tem duas ou mais orações. E nós contamos quantas orações que tem em um período, contando quantos verbos. Então, a quantidade de verbos é que determina a quantidade de orações. Se eu tenho um verbo, eu tenho apenas uma oração. Isso é um verbo ou uma locução verbal. Serve também. Então, para fazer essa análise, eu divido o período em orações, então eu vou fazer a classificação. Sempre que o período for composto por subordinação, eu vou ter a presença de uma oração principal e de uma oração subordinada. Como no caso, agora, as orações que nós vamos estudar são as orações subordinadas adverbiais, são orações que desempenham função de advérbio, como o nome já indica pra gente. O advérbio, quando eu estou estudando a morfologia, é a classe de palavras que servem para modificar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio também, indicando as circunstâncias em que ocorre a ação verbal, dentro de uma oração, dentro de um período simples. Por exemplo, ontem estivemos numa reunião de trabalho. Eu tenho aqui um período simples, porque eu só tenho um verbo, estivemos, e o advérbio aí que está em destaque ontem indica uma circunstância de tempo, a circunstância em que aconteceu essa ação verbal aí. Estivemos numa reunião. E os advérbios, então, quando eu vou fazer a análise sintática dentro de um período, o advérbio sempre vai exercer função de adjunto adverbial. Então, por exemplo, o homem tremia de frio. O homem é o sujeito dentro dessa oração, porque agora eu vou partir para uma análise sintática. Quando eu falo em advérbio, estou fazendo análise morfológica. O homem é o sujeito, tremia é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele não exige um complemento, mas eu tenho aqui uma circunstância em que ocorre essa ação verbal, circunstância de causa. O homem tremia de frio, quer dizer, de frio é a causa pela qual ele tremia, é o porquê ele tremia. A causa sempre está relacionada com a conjunção porquê. Em um período composto, eu teria o mesmo sentido, se eu expressando essa mesma ideia. O homem tremia porque tinha frio. Aqui, o porquê tinha frio desempenha a mesma função da expressão de frio do período simples, só que agora aparece um verbo, tinha, e nós vimos que todo enunciado que apresenta um verbo é uma oração. Então, porquê tinha frio é uma oração com função de adjunto adverbial. Como esse adjunto adverbial expressa a ideia de causa, eu vou chamar de oração subordinada adverbial causal. Aqui vocês já observam que, para fazer a classificação da oração subordinada, vai ser muito importante compreender qual é o sentido que a conjunção que inicia a oração subordinada expressa. Eu posso fazer isso aprendendo as conjunções, é importante que vocês saibam quais conjunções, quais ideias cada conjunção expressa, e também pelo sentido que ela aparece na frase. Algumas conjunções pode ter mais de uma classificação. Então, nós vamos aqui com calma. O conceito de oração subordinada adverbial, então. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando ela se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Não é como nas substantivas que a gente tinha só duas conjunções para introduzir, que e se, conjunção integrante. No caso das adverbiais, cada tipo de oração subordinada adverbial é introduzida por conjunção diferente. Então facilita até para a gente classificar, quando a gente conseguir compreender o sentido que cada conjunção expressa. Nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Você pode pensar que vai ser difícil aprender os nomes, mas não é difícil não. Então eu trouxe aqui um macete para vocês para ajudar a identificar aí os 9 nomes das orações. É importante saber esses 9 nomes que elas recebem, até para vocês compreenderem algum enunciado de questão que vem nas provas para vocês. Então nós temos 6C porque são 6 orações iniciadas com C. E depois a gente tem TPF.
As 6C são causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa e conformativa. E TPF, temporal, proporcional e final. Isso para ajudar vocês a lembrarem aí os nomes das 9 orações subordinadas adverbiais. A classificação, geralmente, as provas, algum tipo de prova pode pedir para você fazer essa classificação completa. A maioria das provas que vocês vão fazer, de provas externas aí, vai pedir mais o sentido, para você identificar qual é o sentido da conjunção, ou até mesmo para você fazer substituição de uma conjunção por outra que tenha o mesmo sentido. Isso é importante você conseguir perceber. Eu tenho aqui uma conjunção causal, eu posso substituí-la por qual outra conjunção que também seja causal. Aparece muito esse tipo de questão nas provas também. Então vamos começar aí a classificação das orações. Importante lembrar que nesse conteúdo é importante vocês perceberem o sentido das conjunções, e isso vai ajudar vocês depois até na produção textual, porque as conjunções são conectores também. São palavras que servem para ligar uma ideia a outra, ligar um período a outro período, um parágrafo a outro parágrafo, e é importante você ter em mente qual é a ideia que você quer passar quando você vai usar essa conjunção. Então, a oração subordinada adverbial causal. As causais, elas indicam a causa da ação expressa na oração principal. O nosso objetivo, quando for classificar a oração subordinada adverbial, é descobrir, então, qual é a circunstância que a oração adverbial expressa em relação à oração principal. Então, nós vamos seguir os mesmos passos para a classificação. Eu separo as duas orações quando aparecer o período e a minha análise parte da oração subordinada para eu descobrir qual função que ela desempenha em relação à principal. A subordinada é sempre a que começa com a conjunção. Lembrando que nas adverbiais elas aparecem mais vezes invertida. Pode aparecer a subordinada no início do período e a principal depois e vice-versa. Então, quando ela indica causa, ela vai receber esse nome de causal. As principais conjunções causais são porque, porque é a principal, visto que, como, uma vez que, posto que. Se aparecer alguma outra que não seja porque, você tiver com dúvida, você pode tentar substituir por porquê. Então, vamos ao exemplo. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então, aqui eu tenho a causa, porque o rio transbordou, é a causa da ação que foi expressa na oração principal. A cidade foi alagada. Nós vamos estudar agora, na sequência, as orações que indicam causa e consequência. Geralmente, a gente tem dentro do mesmo período a causa e a consequência. Elas vão andar juntas aí. E aí, às vezes, pode confundir. Você pensar o que é causa, o que é consequência. Porque o rio transbordou é a causa. E a cidade foi alagada, que é a oração principal, é a consequência. É a consequência do rio ter transbordado. Então, se tiver alguma dúvida, você vai pensar sempre qual das ações que aconteceu primeiro. A que aconteceu primeiro é sempre a causa. Primeiro vem a causa, depois vem o efeito, vem a consequência. Então, o que aconteceu primeiro? A cidade foi alagada ou o rio transbordou? O que aconteceu primeiro foi o rio que transbordou. A consequência disso foi a cidade ser alagada. Então, o que vem primeiro não é o que está escrito primeiro, é o que aconteceu primeiro. Então, sempre o que aconteceu primeiro vai ser a causa dentro desse período composto aí. A próxima aqui, a oração subordinada adverbial consecutiva, ela indica a consequência. Ela indica a consequência do fato que foi expresso na oração principal. Então, eu vou ter de novo a relação causa e consequência, só que a consequência agora vai estar na oração subordinada. Aqui começa com a conjunção. Por exemplo, o rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. É o mesmo sentido da oração anterior, só que agora foi escrito em outra ordem. O rio transbordou tanto, essa é a oração principal, que a cidade foi alagada. Começou com a conjunção que, indicando a consequência do rio ter transbordado. Então, agora a oração subordinada aqui está indicando a consequência expressa na oração principal. Por isso, ela recebe o nome de consecutiva. A conjunção que inicia uma oração subordinada adverbial consecutiva sempre vai ser o que? E ele vai estar precedido de uma palavra indicando intensidade. Tal que, tanto que, tamanho que.
e essa palavra aparece na oração principal, só o que aparece na subordinada. Vamos ver aqui mais um exemplo para diferenciar a oração causal de consecutiva. Por exemplo, ele caiu porque correu. Eu tenho aqui relação causa e consequência. Então, a oração aqui que começou com porquê, eu já sei, se eu sei as conjunções, que o porquê é causal. Mas eu posso fazer essa outra análise se eu tiver dúvida. O que aconteceu primeiro? Ele caiu ou ele correu? Primeiro ele correu. Então, correr é a causa dele ter caído. Essa oração é causal. Na frase de baixo, no período de baixo, apareceu ele correu tanto que caiu. Agora a causa apareceu na oração principal e na subordinada ficou a consequência, que caiu. Então é só você fazer essa análise, caso você tenha dúvida na hora do exercício, o que aconteceu primeiro. E eu estou buscando sempre descobrir qual é a circunstância expressa pela oração subordinada, a oração que começa com a conjunção. A próxima, condicional. Como o nome mesmo já indica, quase todas elas a gente pode identificar pela palavra aí que nomeia a oração. As condicionais expressam circunstâncias de condição com relação à ação da oração principal. Então, seria assim: para que aconteça a ação expressa na oração principal, eu vou criar uma condição. Por exemplo, deixe um recado se você não me encontrar em casa. Se você não me encontrar em casa, é uma condição para que a outra ação aconteça. Seria uma obrigatoriedade, eu vou impor alguma coisa para que a outra ação aconteça. Nesse caso, então, a oração vai ser condicional. As principais conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que e etc. E a próxima, que ela tem um pouco de relação com a condicional, é a concessiva. A concessiva, que indica concessão, às vezes quando os alunos não sabem muito o que é que significa, né? Concessiva, concessão. Então, indica um fato contrário, uma oposição em relação ao fato que foi expresso na oração principal. Por exemplo, vou sair, mesmo que chova. O mesmo que chova é um fato contrário, oposto ao que foi expresso na oração principal, porque esse chover poderia ser um obstáculo para eu sair. Só que, apesar de ter um obstáculo, a ação vai acontecer. Então, na oração condicional, existe uma condição para que aconteça a ação. Na concessiva, existe um obstáculo, mas mesmo assim a ação vai acontecer. Seria assim, alguém na condicional está impondo condições, né, criando uma dificuldade, e na concessiva é o contrário, existe a dificuldade e eu vou enfrentar mesmo assim. Por exemplo, eu posso pensar assim: eu vou à praia, seria o fato da oração principal. O que poderia existir de obstáculo para eu ir à praia? O mau tempo, vai chover. Então eu poderia dizer: eu vou à praia mesmo que chova, ainda que chova, embora chova. Então existe um obstáculo, mas a ação vai acontecer mesmo assim. Na condicional é o contrário. A pessoa vai criar uma certa dificuldade. Eu vou à praia se não chover. Então criou uma condição para ir. É a diferença aí das duas, condicional e concessiva. Vamos ver aqui mais uma diferença entre elas. Se ele me chamar, eu irei. Eu criei uma condição para que a outra ação aconteça. Eu só vou se ele me chamar. Vou fazer um doce, né? Criando uma dificuldade aí. Na segunda oração, ainda que não me chame, irei. Quer dizer, mesmo se eu não for convidado, ser convidado, não ser convidado, ele não me chamar é um obstáculo. Mas mesmo assim eu irei. Então, quando eu crio um obstáculo, quando eu crio uma condição, a oração é condicional. Quer dizer, eu só vou se acontecer algo. A de baixo, ainda que não me chame, irei, existe o obstáculo e eu vou criar uma concessão. Quer dizer, eu vou criar uma exceção e vou a si mesmo. Porque se ele não me chamar, seria um obstáculo para que a ação não acontecesse. Se chover, por exemplo, eu quero ir à praia, se chover, seria esse obstáculo que já existe. Mas mesmo assim a ação irá acontecer, porque eu vou criar aí uma concessão, eu vou criar vou abrir uma exceção e vou praticar esta ação. É a diferença das duas orações. A próxima é a conformativa.
A conformativa indica conformidade em relação à ação expressa pelo verbo aí da oração principal. Por exemplo, tudo ocorreu como estava previsto. Tudo ocorreu conforme estava previsto, de acordo. Então, quando uma ação ocorre como a outra, de acordo com a outra, ela vai ser conformativa. As principais conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo, etc. Pode aparecer outras conjunções aí também dando essa mesma ideia aí de conformidade. Uma ação é em conformidade com a outra. Comparativa são as que expressam comparação com um dos termos da oração principal. As principais conjunções comparativas são como, que, do que, etc. E, por exemplo, ele tem estudado como um obstinado. Vocês vão observar que na oração subordinada aqui, eu vou separar ele tem estudado, é a principal, como obstinado é a comparativa. Nessa oração subordinada não apareceu o verbo, como um obstinado não tem verbo. Aí você pode me perguntar, como é uma oração se não tem verbo? É que sempre nas comparativas, o verbo, ele fica implícito. Eu estou fazendo uma comparação, seria, ele tem estudado como o obstinado estuda. Se eu disser uma oração assim, ele é alto como o pai. Como o pai é uma oração subordinada adverbial comparativa, só que não apareceu o verbo. Mas o verbo ficou implícito até para evitar a repetição. Seria, ele é alto como o pai é alto. Então continua, o verbo está implícito aí, por isso é uma oração comparativa, subordinada adverbial comparativa. A próxima, né, a oração subordinada adverbial final, essa exprime objetivo, finalidade em relação ao fato da oração principal. Por exemplo, sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Quer dizer, a fim de que, para que. Então, essa oração que indica finalidade de uma ação é a oração subordinada adverbial final. E por último, a oração subordinada adverbial temporal, indicando tempo, como aí o nome já diz. Ela vai demarcar, vai estabelecer o tempo em que acontece a ação verbal da oração principal. As principais conjunções são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Por exemplo, eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Quer dizer, assim que fecho a porta da minha casa é o tempo, está demarcando aí o tempo de quando acontece a ação da oração principal, que é eu me sinto segura. Oração subordinada adverbial proporcional expressa a ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. Quer dizer, uma ação acontece proporcionalmente à outra. Por exemplo, quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Quanto mais estudo, mais eu aprendo. Uma ação ocorre na proporção que outra ocorre também. Essa proporção pode ser diretamente ou inversamente proporcional, igual em matemática. Não quer dizer que quanto mais tem que ser mais, né? Pode ser quanto mais realiza uma ação, menos acontece a outra. Então pode ser direto ou inversamente proporcional. As principais conjunções são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto menos. Lembrando que as conjunções a medida que, a proporção que, o A deve estar com crase, né? A medida é feminina, então exige aí essa crase. Não esqueçam de colocar a crase. Existe até um provérbio aí que é bom para exemplificar essa ideia, né, da oração subordinada adverbial proporcional, que é quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então isso indica aí uma proporção também. Montar aí uma tabelinha e saber, por exemplo, que o se é a principal condição condicional, embora é conjunção concessiva. Então é importante. Eu coloquei um modelinho aqui, se alguém quiser copiar, quiser fazer o print, fiquem à vontade. Vou mostrar para vocês por que é importante também não só decorar as conjunções. Nós temos conjunções que podem expressar mais de uma ideia, como é o caso da conjunção como. Ela apareceu aí em pelo menos 3 tipos de orações. Então, no exemplo aqui, Paula é estudiosa como seu irmão, ela é comparativa. Estou comparando Paula com seu irmão. Lembrando que o verbo está implícito. Paula é estudiosa como seu irmão é estudioso. Então, ela é uma oração.
estou fazendo comparação. Já na oração, cheguei mais cedo, como combinamos, aqui não é uma comparação. O como aqui tem ideia de conforme combinamos. Aí ela já é conformativa. E no terceiro exemplo, como ele não chegou, fui sozinha, esse como aqui expressa ideia de causa. Eu poderia dizer fui sozinha porque ele não chegou. O como, sempre que ele for usado com sentido de causa, ele aparece no início, antes da oração principal. Então, quando a gente vai substituir por porquê, tem que fazer a troca aí. Mas nesse caso, ele está indicando aí a causa. Então, é importante também, além de saber aí decorar as conjunções, é importante também você fazer essa análise aí de sentido mesmo. Qual é o sentido que essa conjunção expressa? Nós temos dois tipos de orações subordinadas adverbiais que não aparecem nas gramáticas, na maioria pelo menos. Eu vou falar para vocês só para vocês terem conhecimento, que é a locativa e modal. A oração subordinada, elas não são consideradas por todos os gramáticos, não aparecem na nomenclatura oficial, porque alguns linguistas eles não veem, não percebem a existência de conjunções locativas e modais. Locativa dá a ideia de lugar, existe o advérbio de lugar. Seria assim: quero visitar a escola onde estudei. Esse onde estudei é uma oração subordinada adverbial que indica o lugar, então ela seria locativa. Você vai morar na casa onde há um belo jardim. Tem esse mesmo sentido de lugar. O funcionário saiu sem que ninguém o visse. Sem que ninguém o visse é o modo como o funcionário saiu. Seria uma oração subordinada adverbial modal. Só que essas duas orações, então, ainda não são reconhecidas pela nomenclatura oficial. Era só mesmo a título de conhecimento. Então, vocês podem estudar esses tipos de orações, as conjunções, que além de servir para classificar orações subordinadas, nós vamos usar bastante também as conjunções na hora de produzir o nosso texto. Então anotem e depois nós faremos exercícios aí para treinar essas conjunções. Fiquem com Deus e até a próxima!